Ora, entre Portugal e Cabo Verde, neste momento há um dossiê importante que está na esfera da diplomacia e dos Ministérios das Finanças entre os dois países. Falo da questão da dívida cabo-verdiana a Portugal. Cabo Verde não pede o perdão da dívida, pede sim a reconversão desta dívida em investimento. Ainda não se sabe se este é um assunto que vai merecer algumas linhas na declaração final, até porque hoje, no encontro em que os dois primeiros ministros estiveram, não foi deixada nenhuma indicação em relação a esta matéria. Uma característica da economia mundial no novo normal pós-pandémico terá sido o aumento mundial dos níveis da dívida pública e privada, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, onde a dívida já estava alta, como é o caso de Cabo Verde. A economia bloqueada por causa da Covid produziu o maior aumento da dívida pública depois da Segunda Guerra Mundial, embora a dívida pública e externa já estava alta antes da pandemia. Mas a Covid fez os números acelerar e a inflação fez o resto. Os países estão a discutir a reconversão da dívida em várias soluções. A moratória é uma delas. A transformação da dívida em investimento é outra perspectiva. O processo mais complexo, como já foi reconhecido pelo governo de Cabo Verde, passa por transformar a dívida em investimentos, nomeadamente na ação climática. Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, vários países estavam com negociações avançadas para reestruturar as suas dívidas, mas a eventualidade do prolongamento da guerra na Ucrânia poderá fazer os credores mudar de política, como reconheceu o Presidente da República. As coisas ficam mais complicadas, mas os países como Cabo Verde devem continuar a reivindicar a moratória da dívida, o alívio da dívida ou reconversão da dívida. E, portanto, nesta linha devemos continuar a trabalhar, a contactar os nossos principais parceiros para que tenhamos menos serviço da dívida e com esse alívio podermos financiar projetos e programas de recuperação da economia. Mas com Portugal as negociações parecem ser mais facilitadas se levarmos em conta os acordos que já foram estabelecidos entre os dois países para chegar a um entendimento em relação ao pagamento da dívida. Não se fala em perdão, mas em conversão de parte da dívida de 600 milhões de euros em investimentos. Já um primeiro resultado, nós, o Ministério das Finanças de Cabo Verde e de Portugal, assinaram um acordo, primeiro de consolidação e de integração de todas as dívidas Estado a Estado, portanto entre o Tesouro Português e o Tesouro Cabo-Verdiano, consolidado num único pacote de dívidas, em condições muito mais favoráveis em termos de prazos de amortização, em termos de carência e em termos de taxa de juros, permitindo com que haja um alívio relativamente ao serviço da dívida para os anos de 2022 e 2023. Depois a segunda fase vai ser, de facto, negociarmos e discutirmos este mecanismo de alívio da dívida externa e eventual transformação da dívida em investimentos e investimentos que tenham efeitos estruturantes de transformação da economia cabo-verdiana para sermos mais resilientes e menos vulneráveis a choques. A reconversão da dívida é um assunto prioritário na relação diplomática de Cabo Verde com os seus parceiros e com Portugal será com certeza um dos pontos que estará na agenda dos encontros ao mais alto nível entre António Costa e Ulisses Correia e Silva e poderá merecer algumas linhas na declaração final que vai ser apresentada na segunda-feira no final da 6ª Cimeira Portugal-Cabo Verde.